Eu fico pensando assim, que tem essa flexão que fala prioridade do homem é a mulher, da mulher é o homem. Então o filho não deve interferir no meio do casal. Onde está a prioridade dos nossos filhos? Porque o meu pensar é assim, quando a gente dá prioridade mais pro esposo da gente e tal, e ele dá prioridade mais pra gente, e deixa o filho de lado, eu acho que ele fica com a mente vazia, com a mente de, tipo assim, não tô ganhando atenção. Então eu vou começar a dar atenção na rua. Para mim, nesses momentos aí, o filho começa a fazer coisas que não deve. Por quê? Tem uma mente vazia em casa. Os pais não dão prioridade para eles também, não cuida deles. Por quê? A ambição do casal, de prioridade um com o outro. Porque o casal, aquele casal, só anda no sexo, na vaidade. Esquece do filho dentro de casa. Para mim, isso é errado, assim. A gente dá prioridade só pro casal. Pra, como se diz, para não esfriar no casamento. Mas e onde ficam nossas crianças? Com a mente vazia? À procura de algo a fazer que não pode? Porque para mim prioridade é você dar prioridade para o seu esposo dentro de casa, fazer sua lição de mulher, né? Com o seu esposo e dar prioridade aos seus filhos também. Conversar com eles, ter mais diálogo com eles. Porque isso é prioridade para o esposo e para a mulher dentro de casa. Porque no momento da gente é o momento que vai dormir, né? Igual a criança da gente, tá com febre e tal, a gente quer dar o carinho, deitar com eles na cama com a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque tem que dar prioridade pro casal? Não, a gente tem que dar prioridade também. Porque se você não dá prioridade pro seu filho em casa, na rua eles vão aprender coisa que não deve. Na rua eles vão fazer coisa que não deve. Por quê? Ah, nossa, em casa não tem atenção dos meus pais, né? Em casa não tem atenção da minha mãe. Porque minha mãe só dá prioridade pro meu pai ou pro meu padrasto. Então, eu falo pra vocês, mamães, não dá sua prioridade pro seu esposo. Cuida mais um pouco dos seus filhos, porque vocês estão vendo o que tá acontecendo no mundo. Muita coisa. Os filhos, né, da gente tá indo embora cedo por fato de dentro de casa mesmo. Tá acontecendo as coisas e nós, mamães, não estamos observando. Porque nós achamos que o homem, só a prioridade deles. Não. As crianças também precisam de prioridade. Precisa de atenção, para a mente delas não ficar vazia, para elas não ir para a rua, aprender o que não presta, não vão se destraficar, prostituir, roubar. Então vamos ficar de olho nisso, porque a prioridade nossa também são os nossos filhos, que quando Deus gerou em nosso ventre, foi para nós dar prioridade a eles também. Não foi só os pais, os homens não, porque homem, como se diz, você dá tanta prioridade para eles, que eles acabam fazendo coisas que não devem. Então, dá prioridade aos seus filhos também, porque os filhos a gente precisa de prioridade também. Então, esse é meu fato, gente. Porque tá tendo muita coisa acontecendo nesse mundo, dentro de casa, o fato das mães não dar prioridade aos seus filhos. Os filhos ficam com medo, com ralado de contar para as mães. Porque só vê dando prioridade para os pais, ou para o padrasto. Mal conhece ele 2 meses, 15 dias, já coloca dentro de casa, porque dá prioridade para eles. Não, gente, não é assim não. Prioridade para seus filhos também. Entender o que está passando na cabecinha deles, entender o que está passando com eles. Por isso que muita criança... Então é por isso que hoje em dia, tanto prioridade que as mulheres dão ao homem, que dentro de casa acontecem as coisas e elas não sabem. Por quê? Seus filhos ficam com medo de contar para elas o que acontece. Porque de tanta prioridade que ela dá pro homem, seus filhos vê. Aí fica com medo de contar. Por quê? Porque as crianças acham que as mães não gostam deles, só gostam do pai ou do padrasto. Aí vem acontecendo as coisas no mundo, dentro de casa, por causa desse fato. De tanta prioridade que as mulheres estão dando pros homens. Não, tá certo, você tem que dar prioridade pros seus filhos também. Sempre conversando com eles, sempre sabendo o que tá acontecendo, sempre sabendo o que passa com eles dentro de casa e na rua. Então, gente, eu não acho certo prioridade sempre pro homem. Não, tem que dar prioridade mais pros seus filhos também. Pra você saber o que tá acontecendo dentro de casa. É por isso que o mundo tá assim hoje.
Porque mulher coloca homem dentro de casa, não conhece o sistema do homem, aí já coloca dentro de casa e dá prioridade para ele. Aí ela tem uma filha mulher, um menino, aí vai ali e começa a usar abuso, começa a fazer as coisas erradas, aí os filhos com medo não conta por causa da prioridade que a mulher tá dando pro homem. Então isso não é certo, porque antigamente a prioridade da mulher eram os filhos, também o homem, mas você não viu isso acontecendo. Então eu acho muito errado a mulher que dá prioridade pro homem e não sabe o que está acontecendo com seus filhos dentro de casa. Então, abre mais os olhos e para de dar prioridade pro homem, passa a dar prioridade pros seus filhos também. Porque seus filhos também precisam de carinho, precisam de atenção, precisam de diálogo. Não só o marido. Porque ele tá colocando arroz e feijão dentro de casa pra você? Não, filha. Do mesmo jeito que ele coloca arroz e feijão pra você dentro de casa, você também consegue colocar. Porque você tem que pensar nos seus filhos. Também, prioridade pra eles também. Pra tudo eles te contar, eles se